Bem, então, graça e paz, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live dos Atletas de Cristo, grupo local, né? A gente ficou responsável pela condução do mês de julho, né? Eu e a Thaís, e a gente está aqui para honra e glória do Senhor, para sermos abençoados, né? Para sermos ministrados pelo Senhor, para o Senhor derramar aqui sobre as nossas vidas tudo que Ele deseja essa noite. Então, quero agradecer a presença de cada um de vocês, né, e que vocês estejam aí com o coração desejoso para aquilo que o Senhor vai fazer essa noite, amém? Quero aí, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade. O Senhor descreveu aqui, ele mandou alguma mensagem aqui. Foi Pai Chapecó, o Chapecó tá por aí. Então, quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, pelo, pela oportunidade de estar aqui, né, conduzindo, né, sempre uma satisfação muito grande. Agradecer ao Dejan pelo convite aceito aí para nos abençoar com louvor. Amém? Então já passo a bola aí pro Dejan e após o louvor a gente ora, Ceder, ora pelos pedidos de orações ou fica pro final? Após o louvor, Elton, após o louvor pode fazer a Tá oração, bom. né? O Chapecó fez o pedido de oração aqui, né? Pela vida do pastor. Então depois você ora, depois do louvor. Amém, então. Então, se você tem um pedido de oração específico aí, digita aqui no chat. E após o louvor a gente vai estar orando, amém? Então eu passo a palavra pro Dejan. Tá contigo, meu irmão. Amém, amém. Graças e paz a todos, boa noite mais uma vez. É sempre uma satisfação, né, poder estar aqui com vocês. Eu sei que tem faltado bastante, mas as segundas-feiras têm sido meio confusas para mim, mas a gente vai acertar isso aí em nome de Jesus, tá? Também ainda peço oração pelo projeto ainda, né, que não consegui a quadro ainda, gente. Quem aí puder dar uma força ainda, acho que se eu conseguir ainda, eu começo de novo. Não vou fechar não. Amém, queridos? E nessa noite eu peço que você abra o seu coração, esse período de louvor, que você possa entregar verdadeiramente tudo o que você tem pedido a Deus. Entrega o teu coração primeiramente em nome de Jesus. Peça que Ele venha fazer morada, que Ele venha transformar, restaurar, restituir tudo aquilo que tem de alguma forma te prendido, te tirado da presença que o Eterno deseja entregar sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que todos saibam que há um Deus em Israel. E eu quero ser lugar onde o Senhor gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. E eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor.
Eu quero atrair tua presença, tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que todos saibam, há um Deus em Israel. E eu quero ser lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde o meu Deus gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Quero ser o teu altar, o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Queremos ser o teu altar, Pai. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não te agrada, oh Deus, e arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Sonda, Senhor, vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu, é teu. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Menos de mim, mais de ti. Menos de mim, mais de ti. Mais de ti, Jesus. Que eu te darei, Senhor, que eu oferecerei de mim, tudo pertence a ti.
Jesus, Jesus, o que eu te darei, Senhor, o que eu oferecerei de mim, tudo pertence a ti, Jesus, Jesus, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti, mais de ti, Jesus, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti, mais de ti, Jesus. Eu cantarei para ti, meu amado, dançarei para ti, somente a ti eu levantarei as minhas mãos em adoração, cantarei para ti, meu amado, dançarei para ti, somente a ti eu levantarei as minhas mãos em adoração. Menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti, mais de ti, Jesus. Menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti, mais de ti, Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade liberta em meu ser um calor neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso és, tão formoso, Deus. És tão formoso, Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar, vem sobre as nossas vidas, Pai, sobre cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Nos apresentamos a Ti, Deus, e pedimos que Tu venha com a Tua soberana graça e derramar o Teu bálsamo e a Tua cura sobre cada vida aqui neste lugar, Deus. Enche os nossos corações, Senhor, da Tua cura, da Tua paz, do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo que Tu és, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Deus, e por tudo que Tu ainda farás, Deus, em cada um de nós. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para mover, Deus, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Elton. Amém, meu irmão. Gratidão pelo louvor. Então a gente ora, a gente vai orar aqui pelos pedidos de orações. E aí você faz só mais um louvor, daí a gente parte para a palavra. Pode ser, Dejan? Amém, meu querido. Então a gente vamos orar aqui pelos pedidos de orações, né, que foi, deixa eu dar só mais uma recapitulada aqui.
atividade de futsal, pastor Raimundo, pelo nascimento da filha. Já nasceu, CD? A filha é menina também? É uma menina, nasceu hoje pela manhã. Ah, glória a Deus. Aí a o Gabriel vai acabar bom. Amém. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né? Vamos estar colocando diante do Senhor esses pedidos de orações, né? Que seja feita a vontade do Senhor em todos esses pedidos. Amém? Então faça a sua oração aí também. Agradeça a Deus por você estar aqui, por Ele ter te conduzido até essa live, porque é algo maravilhoso ele tem para sua vida, algo maravilhoso ele tem para ministrar no seu coração, amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Amém. Thaís aí, falar a situação aqui comigo, amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos, Pai, por este momento, Senhor, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos ama, Pai, e nós percebemos, Pai, o teu grande amor, Deus, através de uma simples live, Senhor. Uma simples live que o Senhor nos conduz, que o Senhor nos traz, Senhor, para ouvirmos, Senhor, a tua palavra, para ouvirmos, Pai, aquilo que o Senhor tem, Deus, para nós, para ouvirmos, Deus, e conhecermos, Senhor, mais de ti, Senhor, e nós percebemos, Senhor, quanto o Senhor tem cuidado, Senhor, de nós, é através desses pequenos detalhes, Senhor, que muitas vezes passam despercebidos por nós, Senhor, mas nós queremos te agradecer, nós queremos, Pai, exaltar o teu santo nome, Senhor, por ter nos trazido, Pai, até aqui, por ter nos sustentado, Senhor, e ter nos colocado, Senhor, aqui nesta live, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Deus, pela atividade de futsal, Deus, que continua paralisada, Senhor, por uma incompatibilidade de local, Senhor, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, vir com a tua intervenção divina, Senhor, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, que o Senhor possa colocar, Deus, pessoas certas, Senhor, no caminho, Senhor, do Dejan, Deus, para que ele possa, Deus, estar dando continuidade, dando seguimento, Deus, às atividades de futsal, Deus, porque nós sabemos, Deus, que tudo isso é para a honra e glória do teu nome, Pai. Mas nós desejamos que a tua vontade seja feita, Deus, e que o melhor local, Senhor, que o local mais estratégico, Deus, ele seja escolhido por ti, Deus. Que o direcionamento, Deus, seja dado por ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai tirando todos os empecilhos, Senhor, tirando todas as barreiras, Senhor, e que esse local ele possa ser encontrado, Deus, o mais depressa possível, Deus, porque a tua palavra, Deus, ela precisa ser pregada, Deus, a tua mensagem, Deus, ela precisa ser propagada, Pai. Nós queremos isso para essa modalidade, Deus, que é uma modalidade que é bênção, Deus, para todos nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua, Deus, fortalecendo o teu filho, Deus, nesta caminhada, Senhor. Continua, Deus, dando força, Deus, dando estratégia para ele, Deus, que a tua poderosa mão possa estar sempre estendida sobre a vida dele, sobre a família dele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos também, Deus, pela vida do pastor Raimundo Castinauá, Deus, que sofreu um acidente, Pai, que o Senhor possa, Deus, trazer, Deus, trazer não, Pai, levar restauração para ele, Deus, que o Senhor possa levar refrigério para ele, Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, curar, Deus, ele de toda dor, Deus, de todo incômodo, Deus, de toda a queimação, Deus, que esse líquido inflamável está causando, Deus, na pele dele, Deus. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, colocar, Deus, a tua potente mão, Deus, que cura, que sara, que liberta, Deus, sobre toda enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Deus, o teu refrigério sobre a vida do teu filho, Pai. Oramos também, Deus, pela vida, Deus, da pequena... o Sender não falou o nome, mas da filha do Gabriel, Deus, que nasceu hoje, Deus, que o Senhor possa, Deus, dar saúde a ela, Deus, que o Senhor possa, Deus, abençoar, Deus, a vida dela, Deus, que ela, em nome de Jesus, seja luz, seja bênção, Pai, na vida dos pais, na vida daqueles que cercam ela, Deus, dos familiares, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa dar uma recuperação, Deus, para André, uma recuperação rápida, uma recuperação sadia, Pai, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, que o Senhor possa continuar, Deus, derramando a tua graça, Deus, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te peço também pela
a vida de cada um que está aqui, Deus, participando dessa live, Pai, do Felipe, Deus, que está lá em Manaus, Pai, que acaba de ser papai também, que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida da filha dele, da esposa dele, Deus, a vida dele, Pai, que a tua poderosa mão possa estar estendida, Deus, sobre ele, Deus, e sobre todos nós que estamos aqui, Deus, participando desta live, Senhor, que o Senhor possa, Deus, verdadeiramente falar aos nossos corações, Senhor. Visita, Deus, cada lar, Deus, levando a tua bênção, levando a tua prosperidade, levando a tua paz, Senhor, e que o teu Santo Espírito, Deus, possa falar conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo e amado do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você crê nisso? Você confia no Senhor? Então dá um amém em nome de Jesus aí, digita para nós aí em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá, não dá, não dá. Jesus, Ele é o nosso Rei, Ele é Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. É um brado de louvor ao Senhor em nome de Jesus. O Senhor abençoe a sua vida e que você continue confiando. Amém, glória a Deus. Na palavra e no seu amor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, glória a Deus. Gratidão mais uma vez aí pela sua colaboração com esses louvores maravilhosos, amém? Então a gente vai dar sequência com a palavra, né? Agradeço a participação de todos, a todos que entraram aí, né, com louvor em andamento, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Então a gente vai falar sobre uma atitude, né? Não deixa de ser uma atitude que, né, sobre algo que nós pedimos em oração. Acho que em todas as orações a gente faz esse pedido, a gente percebe, né, o quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né, quando Ele exerce, né, isso nas nossas vidas, e é algo que nós devemos praticar, né, que nós devemos usar no nosso dia a dia, muitas vezes até mais do que nós desejamos, né, até mais do que nós queremos, porque se nós usamos esse atributo, né, vamos colocar assim, esse atributo de Deus, é porque alguém
alguém nos feriu, alguém nos machucou, alguém fez algo conosco que não nos agradou, que não deixou o nosso coração satisfeito, né? E esse atributo é o perdão, né? Algo essencial na vida de qualquer pessoa, né? Algo essencial na vida de qualquer cristão, né? É o exercício do perdão, né? Nós precisamos fazer o exercício do perdão, né? Porque volta e meia, né, a gente vai precisar, né, utilizar, né, o perdão na vida das pessoas, né? A gente vai precisar perdoar as pessoas, né? A gente vai precisar perdoar aquelas pessoas que nós amamos, né? Porque quem nos magoa é quem nos ama, né? Quem está perto da gente, né? A gente precisa perdoar, a gente precisa exercer esse atributo do Senhor, porque o Senhor ele nos perdoa a todo momento, né? O Senhor ele é misericordioso a todo momento para nos perdoar, né? E por que que o Senhor nos perdoando, por que que a gente não tem a capacidade de perdoar o nosso irmão que nos feriu, que nos magoou, que pisou na bola conosco, né? E o texto referência para essa palavra é um texto muito conhecido, conhecidíssimo. Eu acho que todo mundo já leu ou já ouviu em algum lugar. Hoje em dia está na moda tatuagem, né? Eu já vi uma tatuagens aí com essa com essa passagem bíblica, né? Então já está se tornando marca no corpo das pessoas, né? Que está lá em a referência bíblica, está lá em Mateus 18, 21, 22, né? Quando Pedro, né, ali ele questiona o Senhor a quantidade de vezes que ele deve perdoar o irmão, né? Perdoar uma pessoa, né? E Pedro, né, ele vai e faz esse questionamento para Jesus, né? De quantas vezes ele deve perdoar uma pessoa, né? E o texto fala, né, o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro ele usa o número 7 porque naquela época, aquela cultura, né, a cultura deles, eles tinham um limite de perdão até 3 vezes, né? Perdoar 3 vezes era o limite para aquela cultura, né? Para aquela época, né? Então Pedro meio que querendo ganhar alguns pontos com Jesus, né, ele coloca 7 vezes, né? Até 7. Aí o Senhor, né, coberto de sabedoria, né, e Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, né? E aí, né, será que é possível alguém errar e querer essa quantidade de perdão de uma pessoa? Talvez, né? Talvez. A gente é humano, a gente é falho, a gente peca, a gente erra, né? A gente necessita tanto do perdão de Deus quanto do perdão das pessoas também, né? Então Jesus ele dá esse número, né, que é uma hipérbole, né? É um número bem exagerado, né? 70 vezes 7 eu acho que é 490, né? Então o camarada ele tem que batalhar muito, cara, para errar 490 vezes com uma pessoa, né? Mas o ser humano ele para errar, cara, parece que ele é ilimitado. Né? Para pisar na bola, o ser humano parece que não tem limites. Né? E aí o Senhor, ele faz esse questionamento e logo ele vem com a parábola, né? Que é a parábola do credor incompassivo, né? Que é a sequência do capítulo, né? Que o versículo 23 fala: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele como pagar,
o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Algumas traduções falam 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seus irmãos, a seu irmão, as suas ofensas. Então a gente percebe que o perdão ele se encaixa na categoria de mandamento do Senhor. A gente deve perdoar. A gente deve fazer o exercício do perdão todos os dias, né? É claro que você perdoar um companheiro que está jogando bola com você, que não deu aquele passe açucarado, né, para você fazer o gol, é simples, é mais fácil, né? Você perdoar aquele irmão que numa levantada perfeita que ele fez e você errou, ele te perdoar é mais simples. Mas existem perdões, né, que são mais complicados, que são mais difíceis de você liberar, né? Mas a gente precisa estar com a graça do Senhor para que a gente consiga, né, liberar esses perdões que são mais difíceis de ser liberado, né? A gente precisa estar íntimos do Senhor para que ele quebrante o nosso coração, para que ele tire todo o orgulho, né, que é inerente do ser humano, que é inerente nosso mesmo, muitas vezes, de não querer liberar perdão com determinada situação que acontece conosco. Mas nós precisamos pensar que o Senhor, né, e trazer à mente, trazer à tona nas nossas vidas, no nosso coração, que o Senhor ele nos perdoa todos os dias. O Senhor ele nos perdoa todos os dias por tudo que nós fazemos, né? Por todo o mal que nós cometemos. A Bíblia fala que não há bem nenhum em nós. Não há bem nenhum. E o Senhor ele nos perdoa, né? O Senhor ele está pronto para nos perdoar. O Senhor ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então o Senhor ele sempre estará à disposição para nos perdoar, para liberar perdão na nossa vida. E quem sou eu? Quem somos nós para não liberar perdão na vida daquelas pessoas que chegam até nós e nos pedem perdão por algo que elas fizeram? Quem somos nós? Nós não somos os donos da verdade. Nós também erramos. Nós também, em qualquer momento da nossa vida, nós teremos que pedir perdão. E o perdão é algo libertador. Eu costumo falar que a falta de perdão, ela aprisiona a pessoa que não quer liberar. Porque se a pessoa que chega para mim com o coração, o Senhor conhece os nossos corações,
Né? Então, se uma pessoa ela falha comigo, né, feio, ela pisa na bola ali, né, de uma maneira, né, assim, entre aspas, imperdoável, mas ela foi para os pés do Senhor e o Senhor direcionou ela a me pedir perdão. Ela vem com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração, né, ali, né, cheio da intimidade com o Senhor, e me pede perdão e eu simplesmente não libero perdão. Você acha que isso vai fazer mal para mim ou vai fazer mal para a pessoa que me pediu perdão com o coração quebrantado? Eu ficar remoendo isso só vai me destruir. Eu ficar remoendo isso só vai encher o meu coração daquilo que o Senhor não quer que seja cheio, daquilo que o Senhor não quer que seja preenchido. Então o perdão ele é libertador para quem libera perdão. Você se liberta. A gente quando perdoa aquele que nos fere, aquele que nos magoa, a gente se liberta, né? E o Senhor ele se agrada. O Senhor ele se agrada de pessoas que liberam perdão, de pessoas que têm um coração, né, puro e que perdoa independentemente da situação, independentemente da circunstância. Amém? E lá em Salmos 90:10, né? Trazendo para o contexto de Pedro também, deixa eu só achar o Salmo, porque a minha Bíblia ela está meio rasgadinha. Salmos 90:10 fala o seguinte: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, enquanto Pedro ele falava de perdão por uma semana, o Senhor ele fala de perdão pela vida, por uma vida inteira, né? A gente tem que perdoar a vida inteira, né? Pedro ele pregava perdão por uma vida, por uma semana, melhor dizendo. Jesus ele em Salmos 90:10 ele fala sobre o perdão durante a vida inteira, né? Sobre a vida inteira nossa é de perdão, é liberando perdão e é recebendo perdão também, né? O Senhor ele nos perdoa todos os dias, né? Eu creio que em todas as orações que nós fazemos, a gente pede perdão. O Senhor perdoa, né, aquele pensamento. O Senhor perdoa, né, por eu ter falado, né, de uma maneira mais ríspida com determinada pessoa. Senhor, perdão por eu ter tratado o meu filho com não com a ignorância, né, mas de uma maneira que não era para eu tratar. Então a gente pede perdão em todas as orações que nós fazemos, né? E o Senhor ele nos perdoa. O Senhor ele nos perdoa. Então a gente precisa ter em mente que o perdão ele faz parte das nossas vidas. Ele faz parte das nossas vidas, porque o Senhor ele nos perdoa. Amém? E aí, né, o que eu achei assim muito, assim, isso aqui é muito forte, né? É que o Senhor ele fala do perdão, né? Ali para Pedro, né? Naquela conversa deles dois ali, né? Naquele questionamento que Pedro faz, né? De 70 vezes 7, né? E aí há um contraste de Mateus, né? Com Gênesis, porque Gênesis ele traz, né? Lameque. Eu acho que vocês já devem ter ouvido sobre Lameque, que é tido como o homem mais vingativo da Bíblia, né? E lá em Gênesis 4, Gênesis 4, Gênesis 4, 23 e 24 fala o seguinte: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque sete vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7.
Então, enquanto Lameque pregava vingança sem limites, Jesus vem, quebra esse, digamos que esse estatuto de Lameque e prega o perdão sem limite. Lameque, ele pregava a vingança sem limite. Para Lameque não existia perdão. Jesus, ele vem, contrapõe nessa fala de Lameque, contrapõe esse estatuto de Lameque e ele prega o perdão sem limite. Então, o perdão que nós devemos ter no nosso coração é um perdão sem limites, é um perdão para a vida inteira, porque em toda a nossa trajetória, em todo o nosso trajeto, a gente vai ter que usar o perdão como base da nossa vida cristã. A gente vai ter que usar o perdão como base de tudo que nós formos fazer. Porque em tudo, praticamente tudo, a gente vai precisar exercer o perdão. Porque a gente convive com pessoas. Pessoas erram, pessoas têm vocação para errar. Né? E a gente tem que perdoar. Mas a nossa vocação tem que ser o perdão também. Né? Porque o Senhor, ele prega perdão sem limite. O Senhor, ele prega perdão para a vida inteira. Amém? E Mateus, né, para a gente finalizar, Mateus 6, 14. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, fala o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o nosso perdão para os nossos irmãos, misericórdia, perdão, para os nossos irmãos, ele está intimamente ligado ao perdão do Senhor nas nossas vidas. Ele está intimamente ligado ao perdão nas nossas vidas. Então, se eu quero que o Senhor me perdoe das minhas iniquidades, das minhas transgressões, de tudo de mazela que eu tenho na minha vida, eu tenho que exercer o perdão na vida dos meus irmãos também. Né? Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara. E é Jesus falando. Né? Então, eu quero que o Senhor me perdoe. Né? Eu quero que o Senhor me perdoe de um palavrão que eu falo, né? De uma bobagem que eu faço, mas e aí eu não tenho capacidade de perdoar um irmão que pisa na bola comigo, né? Que ali muitas vezes age de uma maneira ignorante comigo. Né? Eu necessito do perdão e desejo que o Senhor me perdoe, mas eu não posso perdoar o meu irmão. Né? Então, a Bíblia é bem clara quando ela fala: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso aqui, né, pode levar à condenação eterna. Condenação eterna. Né? Se a gente não exerce o perdão na vida dos nossos irmãos, a gente pode estar fadado a uma vida eterna sem Jesus. A gente pode estar fadado a uma vida eterna sem Deus. Né? E é a palavra do Senhor. Então, o perdão nós temos que exercitar na nossa vida. É difícil, cara. Perdoar, né, dependendo da situação, não é fácil, não. Não é fácil. Eu acho que todos nós já passamos por situações que, aos olhos humanos, parecia imperdoável. Né? Aos nossos olhos, parecia imperdoável. Mas quando a gente vai para os pés do Senhor, quando a gente vai, né, para a palavra do Senhor, né, quando a gente vai buscar intimidade, vai buscar o relacionamento verdadeiro com o Senhor,
ele vai nos constrangindo, ele vai nos moendo, né? Ele vai arrancando todo aquele orgulho que nos impede de liberar perdão, e uma situação que praticamente parecia irreversível começa a se tornar reversível. Né? Um perdão que praticamente era irreversível, ele começa a se tornar palpável. Ele começa a se tornar algo ali que você pode vislumbrar, que você pode liberar. Porque o Senhor, ele é um Deus de perdão. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que está sempre ali de colo, de peito aberto para nos perdoar, para nos abraçar, né? Para nos direcionar. Então nós devemos exercer o perdão, meus irmãos. Nós devemos ter o perdão como algo que pauta a nossa vida, seja no trabalho, seja na rua, seja na faculdade, seja onde for. Aonde quer que nós estivermos, nós iremos exercer, nós teremos que exercer o perdão. Seja no seu casamento, aonde quer que nós estejamos, né? A gente vai precisar, né? Porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores, né? Que mais cedo ou mais tarde eu vou vacilar, eu vou, né, não vacilar, tá repreendido em nome de Jesus de tornar, né, o pecado uma prática, né, corriqueira na minha vida, mas a gente vai, né, não aquele pecado consciente, né, mas nós somos seres falhos, né? Nós iremos falhar com as pessoas. Infelizmente é assim. Até nós estarmos na glória com corpos glorificados, enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos, né, sujeitos a falhar, a errar, a pisar na bola. Por isso que o Senhor, ele prega perdão sem limites. Porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós necessitaremos do perdão ilimitado de Deus. Nós necessitaremos do perdão ilimitado de Deus. Por isso que ele prega o perdão sem limites, que nós devemos liberar para a vida das pessoas também. Na vida das pessoas também, daqueles que nos ferem, daqueles que nos magoam, né? Daqueles que tiram o nosso sono com a pisada na bola. Amém? Então, essa era a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu tinha outra, né, já preparada, né, mas aí o Senhor é quem muda o roteiro, o Senhor é quem faz as coisas, né, do jeito dele, né? E aí ele colocou essa palavra no meu coração sobre perdão, sobre a gente, né, exercer, né, esse mandamento, né, de perdão na vida daqueles que nos ferem, né? Então, eu agradeço a todos, né, pela participação, agradeço ao Sender pela oportunidade, né, e a palavra tá com vocês aí, se vocês quiserem comentar, né, fazer alguma acréscimo aí, tá liberado, meu irmão. Podem ficar à vontade. Amém, Elton. É uma palavra muito direcionada, vamos assim dizer, né? No sentido do perdão, né? E de fato, no momento que nós perdoamos também, como você bem disse, nós somos também libertos, né? E no momento que nós somos libertos também, nós recomeçamos, de fato, com algo novo, né? Então, de fato, o julgamento, de fato, final, ele só pertence ao Senhor, né? De fato, nós temos um Deus que, quando nós nos entregamos a Ele e apresentamos a Ele as nossas falhas, os nossos erros, Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus perdoador, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus justo, né? Então, não, eu vejo muitas pessoas dizendo que elas se arrependem para que possam ter o perdão de Deus, mas elas se enganam, porque voltam a praticar as mesmas coisas. E Deus você não engana.
Você pode enganar a si mesmo e enganar outras pessoas, mas a Deus você não engana, né? Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu gosto sempre de. O pastor Moreira lá da Quadrangular que falava que, né, o perdão ele não é você esquecer, né, aquilo que alguém te fez. Porque ele falava que esquecer você vai ficar com amnésia, né? Mas é você aquilo não te machucar, né? Aquilo você lembrar, né, daquilo e aquilo não te ferir, aquilo não te machucar, aquilo não ficar te remoendo, né? Não ficar te ferindo, não ser aquela ferida com aquela pelezinha ali que se você encostar a unha vai sangrar. Não, mas é você se aquilo vier à sua memória, à sua mente, é você lembrar e aquilo ali não te ferir. Se é algo que passou, que realmente foi tratado pelo Senhor e que aquilo, né, serviu como é, um aprendizado para o seu crescimento, para você experimentar a glória do Senhor, experimentar a misericórdia do Senhor na sua vida, porque nós precisaremos, né, ser misericordiosos, né? Nós precisamos exercer a misericórdia também, né? É igual você falou aí que na Eclesiastes ele fala que não sejais demasiadamente justo, né? Por que te destruirias? Né? Então muitas vezes a gente tem o senso de justiça aflorado, né? Ah, Elton, mas então a Bíblia me ensina a ser injusto? Não, porque ela não te ensina a ser injusto. Eclesiastes, ele não fala que você tem que ser, se eu não me engano, é Eclesiastes 7:17 ou é 6:17 que tem essa passagem, eu não me recordo agora, né? Mas que você vai ter que usar de parâmetros de misericórdia, né? Ao invés de você ser justo, você vai ter que ser misericordioso, né? Você vai ter que exercer a misericórdia na vida das pessoas, né? Porque Jesus, né, porque Deus ele é misericordioso conosco. Se Deus ele fosse, né, se esses dois atributos de Deus eles não caminhassem lado a lado, nós já teríamos sido consumidos pela sua justiça, né? Mas Deus ele é misericordioso, né? Deus ele a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor elas se renovam todas as manhãs, né? Então, assim como Deus ele é misericordioso conosco, nós também precisamos exercer a misericórdia e, consequentemente, o perdão na vida das pessoas. Vou deixar vocês falar, senão passa a noite todinha falando. Vamos fazer um comentário, né, sobre a minha experiência do perdoar. Eu acredito também muito que o perdão ele é uma decisão, né? Porque não é fácil você perdoar alguém que te machucou, te feriu, ou que simplesmente só você sofreu, né? E você ainda ter que ir lá pedir perdão, né? Então, eu já passei algumas situações difíceis e o Elton me auxiliou muito nessa minha fase, né, de perdão. E eu comecei a orar e pedir para o Senhor, né? Senhor, eu quero perdoar, libera no meu coração o desejo de perdoar. Eu preciso me desacorrentar dessa pessoa. Eu preciso seguir em paz, preciso que ser liberta, né? Então, eu acredito que, acima de tudo, do perdoar, a gente precisa decidir, né? Perdoar. Mesmo que seja difícil, você começa a pedir para o Senhor. O Senhor gera no meu coração o perdão. Eu preciso liberar essa pessoa, eu preciso me desacorrentar dela. Então, começa todo um processo, né? E a partir do momento que você resolve pedir o perdão e liberar o perdão, você se sente a si mesmo liberto. E hoje eu olho para as situações que eu passei e eu não sinto mais dor, né? Não dói, não fere. Então, geralmente é porque o perdão foi gerado. Então, eu oro ao Senhor essa noite, né? Que nós possamos perdoar, que o perdão seja realmente liberado, que o Senhor tire todas as dores, né? Que o Senhor sare
e que a gente possa perdoar de verdade, seja o mínimo do perdão como o máximo do perdão, né? Daquelas que foram mais feridos, aquelas coisas que mais te machucaram, como aquela mínima coisa que às vezes magoa a gente quando a gente está em qualquer momento difícil, né? E é isso, né? Que o Senhor, eles nos ajude, né? A perdoar, porque a gente foi muito perdoado. A gente foi muito amado, a gente é muito amado, né? Então, é isso. Amém. E o perdão lá vai eu falar de novo, o perdão é um processo, né? Um processo, né? E a gente precisa passar por esse processo. Todos nós precisamos passar por esse processo, né? Todos nós precisamos ter essa maturidade, né? E o Senhor, ele vai tratando, né? Ele vai, né, fazendo ali do jeito dele, mas se a gente estiver, né, nos pés dele, se a gente estiver com o nosso coração, né, entregue a ele, a gente vai conseguir, né, gerar esse perdão. Pode falar. Amém. Eu queria dizer assim, como o Elton falou, é um processo e é bom chegar no nível de você entender o quanto você foi perdoado por Cristo. Quando você entende o quanto você foi perdoado por Cristo, é mais fácil perdoar. E você também, esses dias atrás, porque o que acontece? Quando a ofensa vem, e o diabo às vezes pega a pessoa que você mais gosta, né, ou mais ama, coisa assim que você gosta, né, e dá um valor grande por aquilo. Esses dias atrás, uma pessoa, porque nós já passamos dificuldade com a Isabela, né, minha filha, passando dificuldades faz 3 anos aí, doente, hospital, cirurgia. Teve uma pessoa que humilhou muito ela. E humilhou, tirou sarro. E fez uma coisa bem, né, que nos ofendeu mesmo. Então, falar de perdão é muito fácil nesses momentos. Mas na minha vida hoje, eu entendo assim que, enquanto Cristo me perdoou, eu perdoo, entendeu? Quando você entende o quanto você foi perdoado por Cristo, é muito importante. A minha vida antes de Cristo foi terrível, né, também. Então, a Dani, minha esposa, comentou comigo, estava comentando dessa pessoa que humilhou a minha filha, e eu falei assim, Dani, quanto você foi perdoada? Né? Quanto você foi perdoada por Cristo? E ela me olhou assim e falou, é verdade. Então, o entendimento do quanto você foi perdoado, o tamanho do sacrifício de Jesus para te perdoar, porque se tivesse só nós, né, eu aqui na Terra, ele viria e, né, ele faria o mesmo sacrifício. E o perdão dele na cruz por nós foi realmente muito, né? Foi um sacrifício muito grande por nós. Então, quer dizer que nós fomos extremamente perdoados. Se ele teve sacrificado daquela maneira, é porque o perdão dele foi muito grande por nós. É esse perdão que nós devemos ter. E para terminar, assim, eu acho que o perdão, por que ele é condicional? Se a gente não perdoar, Deus não perdoa. Porque toda vez que a gente não perdoa, a gente está se colocando na posição de juiz. Nós somos o juiz. Nós estamos julgando aquela pessoa. Nós estamos condenando aquela pessoa. E se nós não fomos condenados e fomos perdoados, se nós nos colocarmos na mesma posição de condenarmos e não perdoarmos, nós não temos o perdão. Então, eu acredito que é por isso que é relativo, né? Porque, né, a oração diz, se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Então, nós realmente, para terminar, Efésios 4:32 diz, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, nós temos que entender o perdão de Cristo por nós. Quando nós entendemos isso, o amor dele, o perdão dele por nós, quando essa menina fez essa coisa terrível contra a minha filha, o que tem no meu coração? Pai, o teu perdão por mim é maior do que a ofensa que essa menina fez à minha filha. O teu perdão por mim é maior do que a ofensa.
A ofensa que eu fiz a ti, o Senhor perdoou de uma tão grande, né? Tão grande, extremamente, né? Um poder tão grande do teu perdão, que esse perdão, essa ofensa da menina está abaixo do perdão que o Senhor teve por mim. E eu perdoei. Tanto que eu encontrei agora ela lá agora em Orlando e não tive mal nenhum. Quando você encontra alguém que você diz que perdoou e você ainda tem um machucado, ou não quer ver, ou não quer falar, você não perdoou. Mas quando você olha para a pessoa que te ofendeu e você consegue olhar no olho dela, sem mágoa nenhuma, sem dor nenhuma, aí você perdoou. Esse é o sinal do perdão. A pessoa te ofendeu e você é capaz de olhar para ela e conversar com ela sem estar ferido. E eu vi ela lá e não me feriu. Quando eu vi ela 2 vezes agora lá em Orlando, que ela verdadeiramente humilhou a Isabela, eu não tive nenhuma dor no coração. Então esse é o porque eu creio que o perdão de Deus por mim é muito maior do que qualquer ofensa que eu receba hoje. Amém? Mas a palavra é toda questão de entendimento, né? Como o Elton falou, é um processo, é um entendimento, é uma decisão, realmente está tudo, né, colocado, mas tem um nível quando você entende o amor de Deus por você, o perdão de Deus, você consegue perdoar, aí você realmente é liberado. Deus abençoe, meus queridos. Amém, amém, meu irmão. Glória a Deus. Então, a gente vai partir para o final, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos, né? Que Deus os abençoe. Né? Dia 20, achei dia 28, né, Cindy? A próxima, deixa eu ler aqui o calendário. Foi o Henrique que fez aqui, misericórdia, não. Achei dia 28, né, Cindy? A próxima live? Eu creio que sim, Elton. Depois eu vejo para fazer a divulgação, mas é dia 28 mesmo. Dia 21 a gente não tem dia 28. Amém, amém. Então, dia 28, né? A gente aguarda todos vocês aí. A gente já está com a pessoa abençoada, alinhada aí, para nos abençoar com a palavra. Tá bom? Então, aguardo todos vocês no dia 28. E se ainda você pode orar finalizando, meu irmão? Amém, meu irmão. Posso sim. Glória a Deus. Vamos orar então. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez por estarmos reunidos em Teu santo nome, Senhor, meditando na Tua palavra, louvando, Deus, engrandecendo o Teu nome. Obrigado, Deus, porque nessa noite nós aprendemos um princípio Teu, Senhor, com a Tua palavra, que nós devemos, Senhor, assim como o Senhor fez um dia, ó Deus, por nós, Senhor, também perdoarmos, Senhor. Deus, que possamos entender e compreender a Tua verdade em nossa vida, Senhor. Faça o Teu querer, Senhor. E que Tu possa, Senhor, nos dar uma semana abençoada na Tua presença. Que possamos a cada dia, Senhor, ver e perceber o quanto o Senhor é bom. E que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.